está fazendo história, se tornando uma referência. Eu posso dizer que é um modelo de igreja, e mais do que isto, uma igreja modelo, uma igreja com futuro garantido, pelo número expressivo de jovens, aguerridos, fortes, porque se alimentam de uma boa palavra. Deus conta com vocês. Deus pode fazer tudo sozinho, Ele é Deus, Ele é soberano, mas Ele nos deu o privilégio de sermos seus parceiros. Ele conta com você, independentemente da sua idade, do seu grau de instrução, independentemente do seu histórico, do seu passado. Louva a Deus pela nossa liderança, apóstolo Nivaldo Araújo, apóstolo Gislaine, que lideram sobre nós, que tem uma vocação apostólica, um chamado apostólico. Quero também aqui cumprimentar o meu amigo, pastor Madison, é um pregador assim como eu, de peso, 140, 150, não sei. A pastora Rose já a cumprimentei nos bastidores. Quero também trazer um abraço da Assembleia de Deus de Parque Esplanada a todos vocês. O meu apóstolo está ali. Deus abençoe a todos. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra e Deus colocou no meu coração um tema e um texto. Sentados como estão, permaneçam. Quero apenas contar com a reverência do coração. Em Atos 16, por favor. Atos 16. Apenas os versículos 1, 2 e 3. Atos 16, versículos 1, 2 e 3. Eu estou acompanhado do meu vereador, Gilson Oliveira, um irmão, um amigo, um companheiro, e do meu filho, que é um anão. Fica de pé, por favor, Júnior. Oreis por esse anão. Está 3 anos sem beijar uma namorada, solteiríssimo, e eu espero que Deus faça um milagre aqui hoje. Eu tenho acompanhado a solidão do meu filho durante 3 anos, fico vendo a melancolia, o abatimento, e a tua vitória chegou hoje. É o Alex Júnior. Eu quero também, com muita alegria, cumprimentar o meu amigo. Estivemos hoje durante 4 dias intensivos, né? De muita exaustão, uma convenção da nossa denominação, o pastor Eduardo Santos, presidente da Assembleia de Deus, do campo da D Madureira, também em Buda das Artes, acompanhado ali do companheiríssimo pastor Jorge Bezerra. Feitas essas saudações, quero me reportar ao texto. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo. Digo comigo, discípulo. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele. Somente essa expressão do versículo 3, essa frase inicial. Paulo quis que este fosse com ele. Leiam comigo. Paulo quis
que este fosse com ele. A frase que eu quero usá-la como tema para esta mensagem é de autoria de Sir Isaac Newton, físico e matemático inglês. Se eu vi além dos outros, é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Vou repeti-la. Se eu vi além dos outros, é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Quem se habilita a citar essa frase comigo? Vamos lá? Se eu vi além dos outros, é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Esta frase nos remete a um tema muito importante, que faz parte da palavra, que é a espinha dorsal da Bíblia. Esta frase fala ou remete à mentoria. A presença, a figura do mentor, do líder, daquele que lidera, que conduz, que ensina, que instrui, é importantíssimo. Aqui nós temos a figura do mentor e do mentoreado, do mestre e do discípulo. Eu me refiro a Paulo e me refiro a Timóteo, o seu filho na fé. Quem foi Timóteo? Esse texto fala de Atos, capítulo 16, que Paulo, chegando em Listra e Derbe, encontrou ali um moço por nome Timóteo, filho de uma judia cujo pai não era crente. E o versículo 2 acrescenta que todos os habitantes de Listra e Icônio, duas cidades que distavam uma da outra cerca de 30 quilômetros, davam bom testemunho de Timóteo. E o versículo 3 inicia-se dizendo: e Paulo quis que este fosse com ele. Paulo chegou naquele ambiente, provavelmente uma residência onde acolhia alguns crentes para um culto a Deus, porque só no ano 300 depois de Cristo que se convencionou o uso de templos. Os nossos irmãos do primeiro século, segundo século, eles congregavam em casas, em residências, e em chegando ali, Paulo, ele instrui aqueles irmãos, prega para aqueles irmãos, e quando ele prega, o Espírito de Deus fala à sua mente. Está vendo aquele moço? Ele é um bom barro para ser amassado. Ele é um ninguém que eu vou fazer dele um alguém. Chama-o, convida-o para fazer parte da sua equipe missionária. Eu tenho uma obra muito grande na vida dele. Encerra-se o culto, Paulo interage com aquele rapaz e descobre no diálogo quem é o seu pai. É um grego, não professa a fé cristã, mas não se opõe à caminhada do seu filho, Timóteo. Descobre que a mãe de Timóteo chama-se Eunice, conforme o relato de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 em diante, e que a sua avó se chama Lloyd, e que ambas tiveram todo o cuidado de instruírem o seu filho e neto, respectivamente, na palavra de Deus, de forma que a Bíblia fala que Timóteo era um grande conhecedor da palavra de Deus,
desde a sua meninice, ele havia se dedicado às sagradas letras, o que o tornou sábio para a salvação. Apesar de ter tido uma mentoria de berço por parte da avó e da mãe, para poder ter êxito na execução do seu ofício, do seu chamado, ele precisava de uma liderança eclesiástica, e mais do que uma liderança eclesiástica, uma liderança espiritual. E ninguém melhor do que Paulo, um líder desta envergadura. Paulo é um homem de vida crucificada. Paulo é um homem que esmurrava o seu corpo e o reduzia à servidão, para que, pregando aos outros, ele mesmo pudesse ser reprovado. Paulo era um homem de caráter ilibado, de intimidade com Deus. Paulo é um homem em cuja vida nada de Deus se perdeu. Paulo é uma referência, Paulo é um modelo, Paulo é um paradigma, Paulo é um grande exemplo. E é este homem que Deus levanta para apoiar, instruir e conduzir o jovem Timóteo. O que você faz aqui, moço? Eu sou crente em Jesus, desde a minha meninice. Meu pai não é crente, minha mãe sim, minha avó também, me conduziram a esta fé. E que bom, você sabe que Deus tem algo a mais para a tua vida. Você não sabe? Eu não tenho muita certeza, mas eu pressinto. Então, vamos conversar. Eu estava ministrando e Deus falou comigo a teu respeito. Ele falou sobre um chamado missionário e um chamado pastoral. É bem provável que Timóteo tivesse apresentado algumas objeções por conta das suas debilidades físicas. Porque a Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, na verdade é uma recomendação que Paulo dá a esse discípulo. Recomendação esta que ele nunca fez para a igreja e para nenhum outro ser humano, apenas para Timóteo, em caráter de excepcionalidade. Não bebas água só. 1 Timóteo 5, 23. Não bebas água só, mas faça uso de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, apesar de jovem, Timóteo não tinha saúde. Tinha um problema estomacal e, para agravar a situação, Paulo usa o termo frequentes enfermidades, o que nos leva a acreditar que volta e meia ele estava acamado. Usando de uma fraseologia moderna, odierna, baixando o hospital, baixando uma clínica, está sempre visitando um posto de saúde. E por que Timóteo? Se é doente, por que Timóteo? Se não tem saúde, não tem força, resistência física, por que Timóteo? Talvez você esteja dizendo assim, acho que Deus não conta comigo, porque Ele sabe dos meus problemas, diabetes, fibromialgia, meus problemas emocionais, meus problemas físicos, orgânicos, independente das suas debilidades. Deus quer revelar sua grandeza na sua vida. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim: Deus não te deu espírito de medo. A minha tradução diz: Deus não te deu espírito de temor, de apavoro.
Algumas outras traduções diz: Deus não te deu espírito de covardia, de timidez, de insegurança, mas de poder, de fortaleza, de amor e de moderação. Aí eu fico me perguntando, quando monto a biografia, uma pequena história de vida desse discípulo. Ele é jovem, mas não tem saúde. Tem problemas no estômago e outras enfermidades. Ele tem uma personalidade acanhada. Ele é possuidor de um temperamento introvertido. Ele é melancólico, ele é tímido. Ele não fala com desenvoltura. Ele não tem a habilidade de encarar um público e dar uma palestra, um ensinamento, falar. Ele não é desinibido. Ele é introvertido. Por que, Timóteo? Talvez você seja tímido. Talvez você esteja convivendo com um sentimento de insegurança. E por conta disso você acredita que Deus nunca vai te usar em determinadas áreas que Ele tem dito que vai te usar. É aí que entra o mentor, para poder fazer com que você enxergue mais longe. Nas suas dificuldades, nas suas limitações, nas suas castrações, aparece alguém levantado por Deus e pega Timóteo e coloca aqui, sobre os seus ombros. Eu vou te ensinar a enxergar mais longe. Por meio da palavra, da instrução, do ensinamento, da oração, do mentoreamento ou da mentoria, os discípulos são instados, são fortalecidos na fé, são inspirados pela força do exemplo, pelo estímulo proveniente das Escrituras, a buscar um lugar ao sol, a se tornar a pessoa que Deus quer que ela se torne, a fazer o que Deus quer que ela faça, a ter o que Deus tem para lhe dar e para estar onde Deus quer que ela esteja. Se pudéssemos ver a pessoa que Deus quer que sejamos, nunca ficaríamos contentes com quem somos. Se você quer voar com as águias, pare de nadar com os patos, porque você vai ter sua vida e ministério restritos a uma lagoa. Se você pode voar, não aceite rastejar. E aqui, Timóteo vive como um pardal, mas ele é instruído por uma águia, que o convence que o seu coração também é de águia, que a sua alma é de águia, e que ele pode dar voos altaneiros. Bastava ele acreditar. A fé libera o miraculoso. A pessoa que está se dirigindo a vocês era alguém que tinha medo de falar em público. 2 medos me acompanharam na juventude: o medo de morrer e o medo de falar em público. Mas o meu medo de falar em público era ainda maior do que o meu medo de morrer. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era de uma igreja onde o pastor, que não tinha conhecimentos arquitetônicos, de engenharia, ele mesmo, como um polivalente, além de ser pastor, construiu o templo. Mas ele exagerou no uso de colunas, de forma que o templo não era muito grande, tinha muitas colunas. Ele se preocupou tanto com segurança,
que as pessoas faziam algumas críticas. Olha, fica difícil da gente interagir melhor no salão, na nave da igreja, por conta das colunas. E falavam muito mal. Mas aí, saiu aquele pastor e entrou um outro. E nas Assembleias de Deus, quanto menores forem, todos correm o risco de ter oportunidade. E à época, o que eu mais temia, mais do que a morte, era ter oportunidade. Como o pastor Sérgio Eugênio de Souza, ele só terminava o culto, depois do último membro ter oportunidade, eu falei, muito obrigado por essas colunas. Porque sempre tinha uma coluna para eu me esconder. Eu não sei por trás de qual coluna você tem se escondido e o teu ministério tem ficado atrofiado. E eu ficava ali atrás, mas às vezes muito curioso para saber o que se passava na tribuna, no púlpito. Eu mexia com a cabeça e às vezes ele me flagrava e dizia, Alex Cardoso, vem aqui, jovem Alex. Deu uma oportunidade, eu fazia assim com o dedinho atrás. Ele diz, aqui no culto que eu dirijo, ninguém rejeita oportunidade não, vem aqui. E eu fazia assim, mas ele era osso duro de roer, que nem pitbull conseguia. Vem aqui. Aí eu fui com as pernas trêmulas, taquicardia, sudorese, voz entrecortada, e ele me deu o microfone. Aí eu me aproximei e disse, olha, é a primeira vez que eu vou falar em público, vamos negociar? Por ser a primeira vez, eu falo, mas eu falo sem microfone. Ele diz, fala como? Eu disse, eu falo sem, fala como? Eu falo sem, fala como? Não tinha como ganhá-lo. Falei com o microfone. Vi a minha voz ser amplificada pela primeira vez. Aquilo me assustou demais. Eu li o Salmo 57. Terminando o culto, o pessoal fez um comentário. Rapaz, o que você leu lá atrás, lá na frente? Eu estava lá atrás. Eu falei, o Salmo 57, eu não consegui te ouvir. O pessoal do meio disse assim, eu também não consegui te ouvir. O pessoal da frente disse, eu também não consegui te ouvir. Eu disse, não se preocupa não, porque nem eu me ouvi. O que o nervosismo, o apavoro, a timidez, a insegurança, o medo não faz, né? Eu sofria de microfonofobia, medo de microfone. Hoje eu tenho uma boa relação com o microfone. Somos amigos, somos parceiros, somos dois companheiros. Você pode vencer sua timidez. Deus deu a vocês um apóstolo e um pastor. Uma apóstola e uma pastora. Deus tem suscitado lideranças e mentores aqui. Gigantes. Eliseu foi o que foi, porque Deus levantou um Elias para colocá-lo aqui. Josué se tornou o homem, a figura emblemática na história de Israel, porque Deus levantou uma liderança como Moisés. Aprove a sabedoria divina permitir que os homens sempre necessitariam de outros homens. Nesta vida ninguém triunfa sozinho. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, em caindo não haverá outro que o levante. E um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Provérbio 18:1, busca os seus próprios interesses, aqueles que se separam, que se isolam, os exclusivistas, que acham que não precisam de ninguém, são os sabe-tudos. Mas Salomão diz em Provérbio 18:1, estes que buscam os seus próprios interesses e acabam se isolando, eles insurgem-se contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria,
ela se manifesta na união, na unidade, no espírito de equipe e no colegiado. Paulo chega lá na cidade natal de Timóteo, faz um convite a esse moço e meio acanhado ele aceita. Mas ele diz, olha, eu tenho enfermidades, eu tenho problemas, olha, eu não sei falar, eu tenho medo de falar em público, mas aquele que te chamou te capacitará. Deus não vai te enviar onde a sua graça não possa te alcançar. Quem me conheceu na juventude, que vê hoje eu, às vezes, no YouTube, ou pregando aqui, ali, lá e acolá, no Brasil, no exterior, diz assim, quem diria? Eu sou grato, muito grato a Deus, e sou grato aos gigantes que Deus levantou, que me puseram nos seus ombros, para que eu pudesse ver a distância. Agora, por que Paulo chamou Timóteo? E Paulo quis que este fosse com ele? Doente? Introvertido? Tímido? Subentendemos isso pela exortação que Paulo faz. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de fortaleza, de amor e de moderação. Em muitos momentos desafiadores, Paulo teve que exortar a Timóteo, encorajar a Timóteo, porque ele estava pensando em parar, pensando em desistir, por causa da dureza do chamado, por causa do ônus da vocação. Reiteradamente, Paulo o advertia, o confortava, o consolava. Muitas vezes, a gente vê aqui Paulo dizendo, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, é assim mesmo, siga em frente, porque é seguindo em frente que as adversidades vão ficando para trás. Sofra, pois, comigo como um bom soldado de Jesus Cristo. Os gigantes, os mentores, os líderes, os apóstolos, eles inspiram vidas, são exemplos de força, de determinação, de disciplina e de resolução. Gente, não é que a tradição cristã diz que Timóteo se tornou o primeiro bispo da igreja de Éfeso? Aquele moço que nadava com os patos, aceitou o desafio de abandonar o lago para acompanhar o voo de uma águia e conhecer o céu de brigadeiro. É isso que Deus vai fazer, é isso que Deus tem feito, é isso que Deus está fazendo. Ele está tirando a gente da mediocridade, do nosso mundinho, micro-universo, e nos levando para um macro-universo, onde nós poderemos viver os seus sonhos. Monet Lamarck foi um biólogo francês. Ele que trouxe, digamos, o conceito de fisioterapia, quando disse que o uso desenvolve, o não uso atrofia. Diga comigo, o uso desenvolve, o não uso atrofia.
Se eu continuasse fazendo assim, não quero oportunidade. Se eu não tivesse tido a minha primeira oportunidade, aceitado a segunda, a terceira e quantas outras vieram, eu não estaria aqui ministrando nesse púlpito. O uso desenvolve. Ouse e o poder lhe será dado. Há muito mais de Deus em você do que você pensa, do que você imagina. Mas você tem que ousar, você tem que acreditar. Há pastores aqui, há pregadores aqui, e pessoas que sequer perceberam, não têm ideia ainda para que vieram, por que existem, por que estão aqui. Se você não sabe qual é a sua missão, então a sua missão é sair daqui hoje sabedor, sabedora da sua missão. E a sua missão é se tornar parecido com Jesus. A sua missão é ser a pessoa certa, no tempo certo, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Vocês podem aplaudir a Jesus Cristo. E Paulo quis que este fosse com ele. Não foi por causa da eloquência. E Paulo quis que este fosse com ele. Não foi por causa da sua aparência. E Paulo quis que este fosse com ele. Não foi por conta da sua formação acadêmica, dos seus talentos, dos seus dons, das suas habilidades e potencialidades. E Paulo quis que este fosse com ele. Por quê? O versículo 2 responde: porque os moradores de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, de Timóteo. Paulo não escolheu Timóteo por conta do seu carisma, mas o escolheu por conta do seu caráter. É um perigo escolher alguém para exercer uma liderança, para executar uma missão divina, tomando por base apenas o carisma. O imprescindível é o caráter. O que é carisma? Carisma vem de carismata, dons, habilidades, potencialidades. Um homem carismático é um homem falante, falastrão, eloquente, simpático, agradável. Olha como essa irmã é carismática, olha como esse jovem é carismático, como ele é desenvolto, desembaraçado, bem articulado. Isso é carisma. Kaubach, um teólogo suíço, diz que carisma sem caráter é uma catástrofe. Paulo quis que este fosse com ele por conta do seu caráter. O caráter está em as pessoas darem bom testemunho de Timóteo. Os habitantes de Listra e Icônio, duas cidades, distando uma da outra cerca de 30 quilômetros, todos davam bom testemunho de Timóteo. Esse moço é responsável. Este moço trata bem o pai que não é crente e muito bem a mãe e a avó, que são cristãs. Este moço é educado. Este moço compra e paga. Este moço pega emprestado e devolve. Este moço não dá nó em pigo d'água, esconde a ponta. Este moço não dá beliscão em azulejo molhado. Esse moço é leal. Este moço é íntegro. Este moço é honesto. Este moço tem intimidade com Deus. Este moço tem uma paixão pela palavra. Este moço ama a Deus sobre todas as coisas. Este moço tem comunhão com Jesus. As pessoas só falavam coisas boas de Timóteo. Aí Paulo diz: este é que eu quero comigo. Quando se escolhe alguém pelo seu carisma, porque é eloquente, porque tem dons, porque tem habilidade, porque tem versatilidade, o trabalho até cresce muito rapidamente com a pessoa com carisma, apenas com carisma. Mas chega um momento que o trabalho que cresceu tão rapidamente vai decrescer com a mesma velocidade.
Porque o carisma abre a porta, mas é o caráter que vai manter a porta aberta. Se eu fundo um trabalho, escolho um obreiro na minha igreja, e o designo tomando como base o carisma, com 6 meses, eu acredito que ele junta de 80 a 100 pessoas lá. Se eu pegar uma pessoa que não se expressa bem, que não tem desenvoltura, que não seja desembaraçada, que não tenha carisma, mas que tenha caráter, e colocar lá, daqui 2, 3 anos, talvez não tenhamos 70 pessoas ainda. Só tem que, depois que aquele trabalho se estabelecer, amadurecer, aquele trabalho se consolidar na mão de alguém que tem caráter, e a igreja crescer 5, 6, 7 anos depois, aqueles membros vão receber pregadores de renome, que são sucesso nas redes sociais, talentosos, dinâmicos, efervescentes. E se alguém perguntar, você troca o seu pastor por esses que estão aí na crista da onda, a igreja dirá, nunca. Porque o nosso pastor, ele tem caráter. Não que os outros não tenham, é que a gente não convive. E para a gente conhecer a pessoa, o caráter da pessoa, a gente tem que comer pelo menos 1 quilo de sal, e leva tempo, e às vezes não é suficiente, tem que comer uma saca de sal. É a convivência, é o dia a dia que vai revelar quem de fato somos. Eu não abro mão do meu pastor, ele não é um grande pregador, ele não tem um grande conhecimento, mas eu nunca vi ele faltar com respeito. Ele trata as moças jovens da igreja como se fossem suas filhas, nunca com um olhar sedutor. É como um pai para as moças da igreja. Trata os rapazes como filhos, as senhoras casadas com mais respeito ainda. Caráter é imprescindível. Que se tenha carisma, que se busque carisma. Procure ler, estudar, para falar em público, para poder ter boa performance, tudo isto é válido, mas o caráter é imprescindível. Bill Hybels, pastor da Willow Creek Churchill, nos Estados Unidos, ele diz que para poder participar da sua equipe de liderança, para se tornar membro da equipe de liderança da sua igreja, o candidato tem que ter 3 Cs. Ser de caráter, ser de competência e ser de combinação. Digo comigo, caráter, competência e combinação. Nesta ordem, nesta escala de valor. Caráter, competência e combinação. Caráter, como já foi dito aqui, à luz da Bíblia, é ser parecido com Jesus, é ter integridade, lealdade, sinceridade, honestidade. É ser leal, é ser fiel, é ser justo. Competência é ter habilidade. Competência significa dominar a matéria. É colocar alguém para ensinar que tenha, pelo menos, conhecimentos elementares, que sabem o que estão falando. No grego, falar, existem 2 verbos, laleu e batologueu. Laleu de lalear, falar. Falar com propriedade, falar sabendo o que está falando. Falar com consciência, falar com lucidez. Lalear é falar com propriedade. Batologuear, que é a junção de 2 termos, batologueu e laleu. Laleu e batologueu, falar como gago, ou falar dificultosamente,
Falar sem ter noção do que está falando. É falar sem propriedade. É como diz Paulo a Timóteo na primeira carta, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 7. Querendo ser apóstolos, doutores, sem saber o que dizem e o que afirmam. Ou seja, querem o título, mas não querem a competência, a propriedade. Querem os bônus, mas não querem os ônus. Gastar pestana, pesquisar, se aprofundar, se lançar de cabeça no universo do conhecimento. E quando a Bíblia usa o termo batologueu, ou de batologuear, falar sem propriedade, sem saber o que está falando, 3 figuras se destacam: a de um bebê recém-nascido, a de um bêbado e de um papagaio. O bebê recém-nascido, ele balbucia alguns sons desconexos, e os pais emocionados quando ouvem o bebê pronunciando alguns sons estranhos, dizem assim de coração cheio: o nosso filhinho está falando. Não objete, não conteste. Está falando, deixa estar. Mas não está falando. Porque não se entende, nem ele sabe o que está dizendo. O papagaio, ele consegue assimilar a sonoridade do som. Ele canta o refrão do time do dono da padaria e do botequim, mas ele não sabe o que está falando, ele está batologueando. O bêbado, sob efeito alcoólico, fala coisa com coisa e você não entende, diz: repita de novo, por favor, repita de novo. Daqui a pouquinho não tem mais paciência para repetir e nem você paciência para ouvi-lo, porque ele fala coisa com coisa, desconexa, e você não entende, ele está batologueando. E o que existe de batologueadores? Chacrinha, que vocês são muito jovens, mas os que têm aqui 45 anos para cima, se lembram do velho guerreiro Abelardo Barbosa. Chacrinha, dentre tantos jargões, ele tinha um da sua preferência: eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Já ouviu pregadores assim, que tentam colocar a mão onde não alcançam? Pega um texto simbólico, um texto de difícil interpretação, ao invés de se conformar com as narrativas bíblicas, com um texto mais simples, e acabam dando um nó na cabeça dos ouvintes, batologueando, falando sem propriedade. A competência vem em segundo lugar. Primeiro vem o caráter. E depois a combinação. E o que é combinação? É combinar com o líder. É vestir a filosofia de ministério. É não ser do contra, um detrator. Por que tu é do contra? Quais são os teus argumentos? Não, não tenho argumentos, é porque eu sou contra. É porque é do contra. Combinar com o líder, combinar com a filosofia de ministério. É ser flexível, comedido, ponderado, cordato. O vento não derruba a árvore que se curva. A flexibilidade é inteligência emocional. Meus queridos irmãos, e Paulo quis que este fosse com ele, porque todos davam bom testemunho de Timóteo em Listra e Icônio. Foi escolhido por conta do seu caráter. Agora falando aqui, mais uma vez, sobre o uso desenvolve e o não uso atrofia. Tu está usando os teus talentos? Se você tem dons, talentos, saúde e oportunidade, mas se recusa a usar, está na hora de você se encaixotar. Se o teu coração está batendo, é porque Deus tem um propósito. Se há oxigênio no seu cérebro,
oxigenação nos teus pulmões, é porque Deus tem um propósito. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Deus não está pedindo nada além do que você pode fazer, conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vai, não há obra, nem trabalho, nem ciência, nem indústria e nem sabedoria alguma. Que ninguém morra antes de completar 100 anos aqui. Que todos aqui tenham vida longa e saúde. Mas eu não posso lhes garantir isso. Porque o importante não é viver muito ou viver pouco, é viver para a glória de Deus. Quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não existe catástrofe pior do que nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer, morrer como retrato de um potencial frustrado. Deixa Deus te usar. Há muito mais de Deus em você do que você pensa. Há muito mais de Deus na tua vida do que você imagina. Somos todos cadáveres adiados. Se não o somos agora, o seremos depois. Somos instantes e num instante não somos nada. Então, quando você respira, enquanto você tem saúde para exercer os seus talentos, se apresente. Faça como Isaías, o profeta. Se não há quem enviar, eis-me aqui. Envia-me a mim. Deixa Deus te usar para curar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. A vida passa muito rapidamente. Eu já devo estar falando 35 minutos, vocês ficaram 35 minutos mais velhos e nem perceberam. Amanhã estaremos 24 horas mais velhos. Fui jovem não faz muito tempo. Estou com mais de meio século. Eu tenho mais passado do que futuro, porque não creio que viverei 104 anos, o dobro da minha idade. É agora. Enquanto vocês são viris, fortes, saudáveis, enquanto vocês têm força para exercer o chamado, a vocação, o ministério. A tradição cristã diz que Timóteo se tornou o primeiro bispo da igreja de Éfeso. Aquele moço inseguro, acanhado, introvertido, tímido, acovardado, venceu o medo, venceu a timidez, venceu a covardia. E eu ocupo este púlpito para dizer que você é capaz de vencer. Quem se afasta da colmeia por medo da picada da abelha não é digno de saborear o mel. Deus disse, está lá o mel que eu tenho para a tua vida. Mas aonde? Aqui? Não, na colmeia. É que você quer o mel na boca, na mãozinha. Mas você que vai ter que buscar o mel, se vestir de equipamento, ousar, enfrentar as ferroadas, os problemas, adversidades, conquistar. Quem se afasta da colmeia por medo da picada das abelhas não é digno de saborear o mel. Ouse, acredite, saia desta vida estreita. Você pode voar sim. Não aceite menos do que isto. Se você pode voar, não aceite rastejar.
Quer saborear o mel? Enfrente as abelhas. Enfrente os desafios, os percalços, problemas, agruras, mazelas, dificuldades, lutas, traições, menoscabos, desprezos, humilhações. Passa por cima de tudo. Não te detenhas. É para frente que se anda. Deus é contigo. O que tu quer mais? Basta a quem Deus não basta. Nada basta. Você tem Deus e isto basta. E se está difícil, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quer ter vitória com sabor de mel, mas não quer encarar as abelhas. Deus lhe reservou o mel, mas é você que tem que tirá-lo da colmeia. Se equipa com as armas, com a armadura de Deus. Capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, couraça da justiça, cinto da verdade, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Se revestindo assim, você não sucumbirá. Mas é mais cômodo, né? A gente não enfrentar os desafios, se conformar de não ter mel para comer, porque não vou enfrentar as abelhas, eu vou me sentar. Vocês já ouviram falar no crente 3 S's? Quem já ouviu falar no crente 3 S's? Salvo, sentado e sossegado. Digo assim, Senhor, eu não aceito ser um crente 3 S's. Salvo, sentado e sossegado. Salvo sim, sentado não, sossegado muito menos. Se levante, meu irmão. Se levante, minha irmã. Se levante, rapaz. Se levante, moça. Se levante, homem. Se levante, mulher. Me vem à mente uma fábula da vela e do fósforo. Digo comigo, irmã vela. Digo assim, irmã vela. Não é Vera, é vela. Irmã vela. Irmão fósforo. Deus disse para o seu servo fósforo, vai na casa da irmã vela e diga para ela aceitar você acendê-la, porque eu a constituí para iluminar, dissipar as trevas, mas ela insiste em se autopreservar, em se negar a participar do meu corpo, se enclausurando dentro da caixinha. Ela precisa sair de dentro da caixinha. Ela precisa se deixar acender, porque a sua missão é iluminar, alumiar, é dissipar as trevas. O fósforo foi até a casa da irmã Vela, esbravejava, gritava no portão, apertava a campainha, o interfone. Com muita dificuldade, a irmã Vela veio, cabisbaixa e desnorteada. Mas por que de tanta insistência? Porque Deus me mandou aqui para te acender. Eu me vejo assim, Deus me mandou aqui para te acender.
Saia da caixinha. Assuma o seu lugar ao sol. Ah, mas se você me acender, eu vou liberar o breu. E à medida que eu for liberando o breu, eu vou reduzindo de tamanho, até virar um cotoco. Depois a vida passa muito rápido e eu desapareço. Dona Vela, já percebeu? Se eu te acender, na mesma hora a minha vida se vai e a senhora continuará vivendo muito tempo depois? E mesmo sabendo que em te acendendo eu apago, eu morro, eu estou aqui para obedecer o meu Deus. Deixa eu te acender. Existe desgraça pior do que nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer e morrer como retrato de um potencial frustrado, sem nunca ter se tornado a pessoa que Deus quis que se tornasse? Seja o que Deus quer que você seja. Faça assim com as mãos. Receba o que Deus tem para dar a vocês hoje. Esteja no lugar certo, sempre na hora certa, sendo a pessoa certa para fazer a coisa certa. Quem topa qualquer parada não para em qualquer topada. Topada tu vai dar. Algumas quedas, isso é normal. O justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor é poderoso para o tomar com suas mãos. E sempre que cair, pega alguma coisa do chão, ou seja, traga alguma experiência de vida. Diga comigo, irmãos, uma Ferrari parada pode ser ultrapassada por uma tartaruga manca. Uma Ferrari parada pode ser ultrapassada por uma tartaruga manca. Uma figura de linguagem. Ferrari, se eu falasse aqui de sapatos, as moças diriam, amém. Mas Ferrari, Maserati, Camaro, isso atrai mais atenção dos rapazes, né? Dos homens. A Ferrari é um carro milionário. A Ferrari tem um motor possante, 750 cavalos de potência, 1.200 cavalos de força. Os acessórios são caros, os pneus, o painel, tudo, faróis, são de valores estratosféricos. Às vezes uma pequena peça de uma Ferrari vale muito mais do que um carro 2020 popular. Tem gente que é uma Ferrari. Tem saúde, tem força, tem inteligência, tem sabedoria, tem dons, tem talento, mas está parado, está estacionado. Uma tartaruga manca ultrapassa uma Ferrari parada. Essa tartaruga chamada Timóteo, com problema no estômago e frequentes enfermidades, de uma personalidade acabrunhada, tacanha, covardada, com todos os desafios, seguiu em frente e chegou ao bispado. Com todos os teus problemas, histórico de vida, os traumas que você herdou desde a infância, nada poderá detê-lo. Ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode destruí-lo, a não ser você mesmo. Não aceite menos do que Deus tem para a tua vida.
Não conheço o seu histórico, não conheço a sua história, não conheço os seus dilemas, os seus problemas, não conheço os seus percalços, suas dificuldades, suas mazelas, mas a graça de Deus te basta. O que adianta ser uma Ferrari? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Vive os próprios sonhos, mas não vive os sonhos de Deus. Tem um motor possante, acessórios caríssimos, mas está parado para o chamado. O uso desenvolve, o não uso atrofia. Ah, se eu continuasse dizendo para os meus pastores, não aceito, não quero, tenho medo. O medo é comum a todos nós, gente. Vá, mas se tiver com medo, vá a si mesmo. Ou você vence o teu medo, ou o teu medo vai te vencer. Acabe com o teu medo, antes que o medo acabe com você, com o seu chamado, com o seu ministério, com a sua vida. Se eu vi além dos outros, é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Timóteo passou a enxergar longe, porque um homem, Paulo, colocou aqui e o fez ver que uma vida com propósito é a vida que Deus tem para os seus servos e as suas servas. Diga comigo, o propósito da vida é viver com propósito. Diga comigo, você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto você não entender isso, a vida jamais terá sentido. Você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto você não entender isso, a vida não fará sentido. Seja um canal, um instrumento. E nunca use da prerrogativa do chamado do ministério para brilhar, mas para iluminar. Quem brilha mostra a si mesmo. Quem ilumina mostra os outros. Chamado, ministério, vocação não é ser visto, é serviço. Tem gente que se locupleta, chama atenção para si. Não foi o caso de Paulo, não foi o caso de Timóteo. Homens despretensiosos, simples, humildes e totalmente dependentes de Deus. Ambos aprenderam a maior de todas as lições, que é aprender a depender de Deus. Quer ter sucesso? Dependa de Deus. Seja dependente dEle. Não importa qual é o desafio, qual é o chamado. Sou carioca de nascimento. Há 10 anos e meio, por determinação da minha convenção, ocorreu a minha transferência. Estava alocado no gabinete do desembargador aposentado e deputado estadual Edno da Fonseca, na ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Era chefe de jornalismo de uma editora onde eu já trabalhava há 16 anos e era pastor-presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí, na famosa Rua Bahia, numa cidade portuária do Rio de Janeiro, a 30 quilômetros da capital, bem próxima à capital.
fui chamado para vir. E eu disse aqui, Deus nunca vai te enviar onde a graça dele não possa te alcançar. Comigo veio a graça. Eu queria estabilidade, salários garantidos e não viver de igreja, nesta imprevisibilidade. Se um mês entra, se outro mês não entra. Férias, 13º e salários todos os dias 30, 5 e dia 10. 3 fontes de renda. Vim para cá para ter Deus como meu único patrão. E eu estou muito feliz de estar aprendendo a maior de todas as lições, que é depender de Deus. Quando Deus dá a visão, Ele traz a provisão. Como que vocês mantêm essa estrutura? Isso é fruto de uma visão que Deus lá atrás deu a este homem. E como se mantém essa estrutura? As nossas lideranças não põem o coração, não creem na provisão. Descobrir o segredo, crer no provedor. O provedor está acima da provisão. É o provedor que começou esta boa obra. É o provedor que aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.